Mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa CPAD, lição de adultos, quarto trimestre de 2024, 15 de dezembro de 2024. Lembrando que a CPAD é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo de Deus. Em todo o território nacional você encontra uma livraria CPAD. Aqui em São Paulo, onde estamos, a loja é na rua João Tobias 360. Ali você procura a equipe do pastor Jefferson, do Moisés, da Berenice e compra a sua Bíblia. Compra a sua Bíblia na linguagem hoje, a sua Bíblia de estudo pentecostal e livros maravilhosos que você vai ficar edificado. Professor e aluno de escola dominical precisa desenvolver o hábito da leitura. Então, essa rua João Tobias, a CPAD aqui em São Paulo, ali bem ao lado do templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. E lá no novo templo também, no térreo, você tem a livraria da associação. Ali você procurando o pastor Silas e o Alex, também você ali tem bíblias, revistas, comentários bíblicos, todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando, nosso amigo, nosso parceiro aqui do canal. Quando você compra na Provix, você ajuda diretamente aqui o canal do professor Álvaro Bruno, tá bom? Se quiser também fazer um Pix, aqui embaixo tem um número de telefone com DDD 11, vai ser muito bem-vinda a sua oferta. Se quiser e puder ser patrocinador aqui do nosso canal, entra lá no nosso e-mail, albruno@yahoo.com.br, vou soletrar, albruno@yahoo.com.br e venha fazer parte como patrocinador aqui do canal do professor Álvaro Bruno. Já quero agradecer ao irmão Reginaldo Aparecida Amaral por nos ceder esse espaço onde está o nosso estúdio provisório. Deus abençoe o irmão Reginaldo e sua família. Também agradecer e louvar a Deus pela vida do irmão Josué, marido da irmã Marilena, que também tem sido um braço amigo, voluntário, tem nos ajudado aqui e muito. Deus abençoe o irmão Josué. Agradecer minha esposa Raquel, meus filhos, agradecer meus amigos e irmãos que estão nos apoiando, estão orando, estão incentivando. Isso é muito importante. E agradecer acima de tudo, obviamente, a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nos dá graça, que nos dá força, que nos ensina, que nos... Ele é a nossa razão de estarmos aqui. É somente pela graça de Deus, tá bom? Vamos lá então na lição de adultos. Não se esqueça, olha, dê o seu gostei aqui embaixo antes de prosseguirmos. Se inscreva aqui no canal, incentive outras pessoas a se inscreverem no canal. Pergunte aí seus familiares, amigos e contatos se eles já estão inscritos no canal do professor Álvaro Bruno. Se não, peça a eles para fazer isso. Queremos chegar logo à marca dos 5.000 inscritos e eu e você que temos que ir incentivando as pessoas a se inscreverem no canal, tá bom? Também deixa aqui embaixo algum comentário. É importante que você veja as aulas, entenda e escreva alguma coisa aqui no rodapé, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma crítica construtiva, uma observação que possa nos ajudar. Isso é muito importante. O YouTube vai entender que esses comentários é porque o conteúdo é importante e o YouTube vai levar mais adiante, tá bom? Por isso que é importante deixar algum comentário aqui embaixo. Vamos lá, lição 11, se você perdeu alguma das lições anteriores, aqui embaixo tem uma playlist, vai até lá, assista, para você não perder a linha de raciocínio desse trimestre. 15 de dezembro de 2024, a promessa de provisão. O texto áureo está em Mateus 6, 25, que diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber,
nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. O Senhor Jesus, na verdade prática, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. O texto bíblico em classe está em Mateus 6, do 25 ao 31. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Os objetivos desta lição. Primeiro, conscientizar de que o Senhor provê as necessidades básicas de seus filhos. Segundo objetivo, enfatizar que o Senhor Jesus é a solução para o mal da ansiedade que assola o mundo. E terceiro objetivo, explicar a provisão divina no âmbito espiritual. O que a Bíblia diz sobre isso? Então, a palavra-chave dessa lição 11 é provisão. Vejamos. Estudaremos a promessa de provisão para o crente em suas necessidades. Todos nós temos necessidades. A Bíblia revela que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Nós já vimos em aula anterior. Por isso, podemos afirmar que ele tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. Necessidades físicas, emocionais e espirituais. De acordo com Mateus 6, percebemos a importância que o Senhor dá a todas as esferas da natureza humana. Deus está preocupado com você na sua completude. Por isso, nessa lição, nós vamos ver as instruções, acerca das instruções como promessas que o Senhor dá a respeito das inquietações e preocupações da vida. Vejamos primeiro a provisão das necessidades básicas. Não fiqueis ansiosos. No capítulo 6, o Senhor de Mateus, o Senhor ensina sobre as esmolas, sobre a oração, sobre o jejum e vários outros temas. Ele ensinou aos discípulos a respeito de não viverem de maneira ansiosa e preocupada com as necessidades básicas da vida. E olha que isso não é fácil, né? Todos nós nos preocupamos com roupa, com comida, necessidades básicas, né? Pois, por que ele falou para a gente não ficar ansioso e preocupado? Porque o Deus que provê para todos os animais e os vegetais, cuida também das necessidades básicas, emocionais e espirituais do ser humano. O ser humano é considerado a coroa da criação, o ser mais importante que Deus criou. Se ele cuida de animais e vegetais, ele não vai cuidar de mim e de você? Essa é a questão retórica. Por isso o nosso Senhor afirmou:
Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Então, não devemos ficar ansiosos. Número 2, a provisão do alimento diário, do pão cotidiano. No versículo 26, ele faz referência, Jesus faz referência às aves do céu. E o que essas aves fazem? Elas não fazem nada. Elas não semeiam, elas não plantam, elas não guardam estoque de comida, mas o Pai Celestial provê o seu alimento diário. Todo dia Deus dá de comer às aves. Essa belíssima imagem bíblica nos lembra de que se Deus olha para os animais, eu já falei no tópico anterior, uma categoria inferior ao ser humano, o ser humano é a coroa da criação, então nós temos a certeza de que ele cuida, ele olha e ele se relaciona com as pessoas. Como ele se relacionava com Adão e Eva, ele vem se relacionando com a humanidade, com homens e mulheres ao longo da história. Dessa maneira, Deus sabe que não vivemos sem o alimento diário para nutrir o nosso corpo, para sustentar o nosso corpo. Deus já sabe disso. Ainda assim, mesmo a respeito da necessidade básica da vida, devemos aprender a confiar em Deus e não ser dominados pela ansiedade. Então, nós devemos confiar em Deus, depender de Deus. E isso, aqui ele fala, aprender a confiar em Deus. Depender de Deus é uma aprendizagem. Nós temos que aprender diariamente, né? Aprender a depender de Deus, a confiar em Deus. É isso que ele está falando. E não permitir que a ansiedade tome conta do nosso coração. É isso que ele está dizendo aqui. Provisão da vestimenta, roupas. Da mesma forma, os versículos 28 e 30, o Senhor Jesus faz uma referência ao lírio dos campos, aos lírios. Os lírios também não compram, nem produzem suas roupas, mas quem dá de vestir a eles é o Pai Celestial. Deus é que veste os lírios do campo. Em relação ao ser humano, Deus interage com ele de uma maneira muito pessoal, de modo que também lhe provê as vestimentas. Ele proveu as vestimentas para Adão e Eva logo depois da queda, né? E todos os seres humanos, Deus proveu os alimentos, a caça, a moradia, a vestimenta, tá? Então Deus, ele provê as vestimentas. Então, a respeito dessa necessidade básica do ser humano, devemos também aprender a confiar em Deus e não nos deixar dominar também pela ansiedade. Tanto o alimento diário quanto a vestimenta do corpo, Deus sabe de que necessitamos deles. Deus já sabe das nossas necessidades. E por isso, devemos fazer a nossa parte. Nossa parte é confiar em Deus, mas jamais permitir que a inquietação e a ansiedade dominem os nossos corações no processo de buscar o que comer e o que vestir. Então nós vamos buscar, vamos trabalhar, mas Deus, ele cuida de nós. Deus, ele tem a provisão da vestimenta, a provisão do alimento, e nós não devemos ficar ansiosos. Devemos aprender a confiar em Deus. Vamos para o tópico 2. A provisão das necessidades emocionais. Somos seres integrais. O que significa isso? A palavra de Deus revela que somos corpo, mas também nós somos alma. A verdadeira vida é a alma. Nesse sentido, além das necessidades físicas,
temos necessidades emocionais, nós somos seres emocionais. Portanto, somos seres inteiros. Assim sendo, o que se passa na alma reflete no corpo, né? Se a alma estiver doente, isso vai refletir no corpo. A alma, é a esfera responsável pelas emoções e pelos sentimentos. Tudo que o ser humano sente, pensa, está lá na alma. A alma se entristece, a alma sente afeto e a alma se alegra. Então veja que a alma é o centro das emoções. Por isso, a mordomia da alma, ou seja, o cuidado da alma, é indispensável para o nosso bem-estar completo. Nós devemos cuidar da nossa alma, isso é fundamental. Assim como o corpo, a alma deve ser cuidada, deve ser preservada de maneira irrepreensível. Você tem que ter todo cuidado com a sua alma, da mesma maneira ou até bem mais do que você tem com o seu corpo, tá? A forma como lidamos com nós mesmos transborda para a forma como agimos com os outros. Então, como você cuida da sua alma, como você se relaciona com você mesmo, vai ditar a maneira como você vai lidar com os outros, com as outras pessoas. Então veja a importância de você cuidar da sua alma, respeitar os seus limites, né? Número 2, a ansiedade do mundo. As palavras de Jesus em Mateus são bem atuais, Mateus 6. Ele trata das preocupações e inquietudes das pessoas no processo de decisões. Todos nós temos que tomar decisões, temos que deliberar, temos que fazer escolhas, e tudo isso traz, obviamente, preocupação e traz inquietude. O nosso Senhor, então, nos alerta para o fato de a ansiedade poder nos prejudicar. Se você passar do limite da ansiedade, isso se torna uma doença. De acordo com os dados da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, o transtorno de ansiedade, bem como outros transtornos mentais, atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. Olha quanta gente doente. O Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade, pois a ansiedade afeta cerca de 18,6 milhões de pessoas, conforme os dados da OPAS. Lembrando que nós temos aqui uma média de quase 220 milhões de pessoas. Ou seja, nós temos aí aproximadamente 10%, né, de 10 a 15% da população brasileira sofre de ansiedade. Esses dados mostram, então, um pouco da ausência de paz no mundo e como as inquietações estão bem presentes na vida das pessoas. As pessoas estão, principalmente quem vive em cidade grande, pegando trânsito diariamente, né? Pessoas que estão desempregadas ou passando por problemas de enfermidade. Então, vários fatores levam as pessoas a desenvolver a ansiedade. Então, nós precisamos cuidar da alma, precisamos tomar cuidado com a ansiedade. A solução para a ansiedade, olha o que diz o texto. A nossa solução sempre está em Jesus. Não há enfermidade que ele não possa curar, mesmo as emocionais, né, as doenças da alma. Ao longo do Novo Testamento, Paulo nos ensina a cuidar do que pensamos, né? Tomar cuidado com a mente, tomar cuidado com o que você alimenta a sua mente, tomar cuidado com os olhos, com o que você vê que vai alimentar o seu interior.
Então, cuidar do que pensamos e como pensamos. Paulo nos adverte a guardar o nosso coração e sentimentos de toda inquietação. Guardar o nosso coração. Você não pode deixar qualquer coisa entrar no seu coração. E eu também não. Isso vai trazer, se você deixar qualquer coisa entrar, isso vai trazer ansiedade. E Paulo nos ensina também a lançar a nossa ansiedade em Deus e descansar em Deus. Deus é o nosso descanso, Ele é o nosso refúgio. Salmo 37 fala que nós devemos lançar sobre Ele, né? Entregar a Ele o nosso caminho, confiar nele. Tá? Então, nós temos que lançar a nossa ansiedade em Deus. Assim, pela palavra de Deus, sabemos que as enfermidades emocionais, elas podem trazer prejuízos grandes para a nossa vida. Ela atrapalha a vida de qualquer pessoa. Por isso, a Bíblia alerta a respeito do cuidado que devemos ter com a nossa alma. O nosso Deus nos assegura a vitória também sobre a ansiedade. Salmo 55, 22. Então, cuidado com a sua alma. Alimente a sua alma com oração. Alimente sua alma com a palavra de Deus. Alimente a sua alma com louvores ao nosso Deus. Alimente a sua alma com coisas do céu. Pense nas coisas do céu. E evite coisas dessa terra. Por exemplo, coisas violentas. Para quê? Assistir coisas violentas que vão atrapalhar, incomodar a sua alma. Não vale a pena. Então, guarde a sua alma, guarde o seu coração. A provisão número 3, a provisão das necessidades espirituais. Então, já vimos provisão para as necessidades básicas, agora a provisão para as necessidades emocionais, agora a provisão para as necessidades espirituais. Primeiro, necessidade de salvação. Além de ser corpo e alma, o ser humano também é espírito. Nós já falamos em outra aula que a nossa linha teológica que nós seguimos é a tricotomia. Nós cremos que o homem é composto de corpo, alma e espírito. Respeitamos quem pensa que o homem é só um corpo, depois acaba tudo. Respeitamos quem pensa que o ser humano é só corpo e alma, e a nossa posição é corpo, alma e espírito. Então por isso nós temos necessidades espirituais, porque a nossa alma e o nosso espírito são espirituais. E a maior dessas necessidades é a salvação. A maior necessidade espiritual do ser humano é a necessidade de salvação. Essa necessidade foi causada por causa do pecado que levou Adão e Eva à queda, à desobediência. Essa necessidade não é apenas de um indivíduo, mas é de toda a humanidade que carece da salvação. Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Por causa do pecado de Adão e Eva, toda a humanidade pecou. E destituída está de quê? Da glória de Deus, da presença de Deus. Portanto, precisa de salvação. Assim, tudo o que o Senhor Jesus fez lá na cruz do Calvário providenciou a salvação e preencheu a necessidade espiritual do ser humano. Então, Jesus, ele é a razão da nossa vida. Nós cremos em Jesus como nosso Salvador e como Senhor da nossa vida. Tudo que ele fez na cruz do Calvário foi por sua causa e foi por minha causa. Portanto, nós todos temos a necessidade de salvação. Número 2, necessidade da presença e direção de Deus. Significa isso. Outra necessidade espiritual de que o ser humano tem é da presença e da direção de Deus na vida. Nós não somos
solitários, nós precisamos de direção, né? O nosso espírito precisa de orientação. A cada dia que passa, precisamos buscar a presença de Deus mediante a oração para fazer a sua vontade em nossa vida. Então Deus, ele, quando criou você, quando ele me criou, quando ele criou cada ser humano na face da terra, Deus, ele tinha um projeto. E ele tem um projeto, ele tem um propósito para cada um. E nós precisamos saber qual é a vontade de Deus. Primeiro que a vontade de Deus é perfeita, ela é boa e ela é agradável. Então eu tenho que saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu tenho que buscar essa vontade de Deus. Além dessa preciosa presença, a presença de Deus, precisamos também da direção de Deus em nossa jornada. Já viu aquelas pessoas que não sabem de onde veio, nem o que está fazendo aqui, nem para onde vai? Então, o cristão, ele sabe. A Bíblia dá a resposta para isso. Mas nós precisamos buscar em Deus essa direção para a nossa vida, para a nossa caminhada aqui na Terra. Porque não tem... a gente, quando nasce, não tem um manual. Nós não sabemos o que a gente vai fazer aqui. A Bíblia responde e ela nos orienta, mas nós temos que buscar a Deus para Ele nos mostrar o que Ele quer que nós façamos aqui durante a permanência nesta vida. De tempos em tempos, nós precisamos tomar decisões, precisamos fazer escolhas e precisamos agir. Por isso, não podemos fazer nada sem a direção de Deus, sem a direção divina. Não faça nada se Deus não te der a orientação. O que você deve fazer, para onde você deve ir. Nenhum de nós temos o direito. Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus. Ele derramou sangue, ele pagou o preço. Ele é o nosso Salvador e ele é o nosso Senhor. Então, ele é que tem que dar a direção. Eu não sou independente, você não é independente. Então, nós precisamos da decisão, da direção de Deus. E para isso nós temos o Espírito Santo, o nosso ajudador, e temos a palavra de Deus como bússola. O Espírito Santo nos ilumina no entendimento das Escrituras e por isso nos guia em tudo. Ele preenche essa necessidade espiritual. É o Espírito Santo e a palavra de Deus que preenche essa necessidade da direção e da presença de Deus na nossa vida. Necessitados também do Espírito Santo. A direção do Espírito Santo, ela é indispensável. Mais fundamental ainda é a presença do próprio Espírito Santo em nós. Nós precisamos da direção dele e precisamos dele dentro de nós. Já dizia o salmista, não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51:11. Então, para cumprir a nossa missão aqui na terra, a sua missão, a minha missão, o Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, Atos 10:38, que ele estava como um homem e ele precisava da unção e direção do Espírito Santo. Da mesma forma, ocorre comigo e com você, pois só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo pode nos capacitar para evangelizar de maneira eficaz. Por isso que ele falou, e recebereis o poder do alto, né? Recebereis a virtude do Espírito Santo. E até mesmo as nossas orações e intercessões não serão bem-sucedidas sem a ação poderosa do Espírito Santo. Romanos 8:26. Ele nos ajuda a orar com gemidos inexprimíveis. Então, sem essa obra, a igreja não pode avançar. A igreja não será bem-sucedida. O Espírito Santo provê a nossa necessidade espiritual.
Ou seja, sem o Espírito Santo, eu e você não passamos de um zero à esquerda. Todo cristão precisa da presença e da direção do Espírito Santo. Não podemos deixar o Espírito Santo de fora de nada, de nenhuma área da nossa vida. Ele é extremamente fundamental na minha vida e na sua vida. Assim, nós terminamos a lição 11, a promessa de provisão. Essa é a lição do dia 15 de dezembro de 2024. Deixa aqui embaixo o seu gostei, um abraço apertado para você e sua família. Não deixe de orar por nós, estamos orando por vocês. Até a próxima, se Deus quiser.